boa tarde, boa noite. Sou Gustavo Manarim e hoje comigo de co-host está o meu querido amigo José. Olha eu novamente aqui. E aí, pessoal, Zé Fernandes aqui. É muito bacana o tema que a gente vai trazer aqui hoje com uma pessoa tão querida. Eu me chamo Alexandre Belletti, pessoas me chamam de Belletti. Estou trabalhando aqui com vocês, né? Temporariamente, e esse temporário está se estendendo cada vez mais, ministrando algumas disciplinas aí, mais da área de infra, mas eventualmente algum assunto ou outro aí, né? Pode falar um pouquinho da sua formação? Então, começou, na verdade, o seguinte, né? Quando eu estava no ensino médio, eu estava incerto a respeito do que fazer, né? Eu não tinha o juízo que eu tenho hoje. Obviamente, por gostos pessoais, né? Eu fiz aqueles testes vocacionais e deu que eu deveria fazer educação física. Mas é claro, né? Eu só gostava de futebol, então aí era... E gostava muito de computador, né? Aí a segunda opção, obviamente, que deu para fazer algum curso de computação. Querendo trabalhar como desenvolvedor, eu achei que eu deveria procurar um caminho mais prático, mais direto para eu ir para o mercado. Então, embora eu tenha feito vestibular naquele momento, inclusive para a Unesp, lá em São José do Rio Preto, no IBILS, em Ciência da Computação, eu acabei optando por fazer um curso de Tecnologia em Processamento de Dados. No último ano do curso, praticamente, final do segundo ano do curso, né, são só 3 anos, eu senti vontade de dar aula. Eu nunca tinha, embora eu tivesse feito isso como brincadeira já durante o meu ensino médio, de ensinar, inclusive eu lembro muito bem que a primeira turma que eu dei aula era uma turma com devia ter uns 3 computadores em casa, um XT, aqueles 8086, o 286, e eram 5 ou 6 colegas que eu fui ensinar a programar em Assembly. E isso lá para trás, né? Então, assim, em algum momento isso passou pela minha cabeça. Minha mãe já é falecida, ela era professora, e aí despertou isso mais pro final do curso. Mas aí eu falei, bom, eu estou num curso que ele não é direcionado exatamente para isso, né? Muito embora os nossos cursos da área de computação não tenham viés para você se tornar professor, exceto se o cara fizer uma licenciatura em informática, que é muito incomum, né? Embora exista já há algum tempo. E aí um professor da graduação, um que era mais envolvido com a parte de pesquisa, eu procurei ele era, na verdade, da parte de eletrônica. E ele falou, olha, uma saída para você é fazer mestrado, né, para você não ter que às vezes voltar a fazer outra graduação, não vai resolver, porque você vai ter mais conhecimento técnico da área, mas não como professor. E no mestrado você vai ter contato com pesquisa e com docência, né? E aí eu fui fazer mestrado na Unesp, lá em Ilha Solteira. Então tem uma história com a Unesp, é isso talvez uma das coisas que me motiva a estar aqui, inclusive, né? Inicialmente eu fui indicado a procurar um professor da engenharia eletrônica, porque lá não havia computação, e que era próximo de onde eu morava, que era Fernandópolis. E esse professor, para minha surpresa, disse, olha, tem um professor da mecânica, um pesquisador, que precisa de alguém da computação. Eu falei, mas a engenharia mecânica é muito distante da minha realidade, está muito fora. Ele falou, não, vai lá e conversa com ele. E com isso foi assim que eu iniciei, fiz o processo seletivo e fui estudar na engenharia mecânica, na verdade, né? Então, foi o começo aí na parte acadêmica, né? E daí eu comecei a pegar gosto. E um curto espaço de tempo, eu acabei mudando de cidade, depois que eu acabei as disciplinas e tinha feito a qualificação, eu acabei indo para Santos, voltando para Santos, porque eu sou nascido em Santos e fui criado em Fernandópolis. E em Santos, por ser uma cidade maior, eu acabei começando a dar aula foi mais fácil para começar a dar aula em Santos, São Paulo, Guarujá, Praia Grande, São Caetano, Caraguatatuba, aí foi uma sequência natural, né? Aí eu voltei para Ilha Solteira, por períodos pré-definidos, né, de finais de semana, férias, e aí eu viajava de Santos para Ilha Solteira, né, era uma coisa complicada, né, meu salário acabava indo tudo para isso, para poder finalizar o mestrado. E aí depois, já dando aula, que era o que eu queria, né, quer dizer, que eu passei a querer isso mais para o final da graduação, eu acabei indo para o doutorado, depois na USP, em Engenharia de Estruturas, também de novo computação aplicada, eu já estava fora mesmo da computação pura. Foi mais natural fazer o doutorado, embora seja mais complicado, se você for olhar em termos do trabalho e tudo mais, mas foi uma coisa mais natural, né? Nesse meio tempo eu acabei fazendo a complementação pedagógica, a licenciatura em informática, que me ajudou a entender um pouco mais do que os licenciados de outras áreas estudam, né? Isso foi pela FATEC. E depois já mais velho, né? Eu já tinha acabado o doutorado e fazia engenharia da computação na Univesp.
Depois eu fiz o pós-doutorado em Berkeley, em Ciência da Computação, e acabei, dos 35 aos 40, fazendo Engenharia Eletrônica no Instituto Federal em São Paulo. Eu ainda não defendi meu TCC, então ainda não tenho título de engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica. Então, essa a minha trajetória acadêmica foi essa, muito embora eu tenha aqui cortado a parte híbrida dessa história toda, porque eu não fui um acadêmico, né? Como alguns professores que passaram a vida toda na academia, né? Não é exatamente esse o meu caso, né? Eu passei muitos anos na FATEC, né? Quase 9 anos, e lá você tinha esse perfil do professor que trabalhava na empresa durante o dia e dava aula à noite, e que era mais ou menos o meu caso, na verdade, né? Isso aqui a gente já chegou a falar um pouco sobre esse tipo de graduação um pouco diferente, que é quando você vem do mercado de trabalho e você complementa numa graduação, né? Então você fica em paralelo desses dois mundos e não necessariamente focado em pesquisa, que tem outras pessoas que se dedicam mais à graduação mesmo, né? E aprofundam nessa parte mais teórica da coisa, né? Mas é um currículo bem extenso também, né? Eu acho curioso que, tipo, você comentou que você fez mestrado em engenharia mecânica. Foi na mecânica. Então, uma área que, na verdade, quem gosta de TI normalmente pode procurar é engenharia de controle e automação, né? Ou engenharia mecatrônica, que foi uma coisa que eu queria fazer antes de conhecer a ciência da computação. E, se eu não me engano, você fez doutorado em engenharia civil? Foi nas estruturas, dentro da civil, Aí já é um pouco mais... É uma área um pouco mais diferente, né? Como funciona isso? Você consegue aplicar alguma coisa, tanto na mecânica quanto em engenharia civil? Alguma coisa de computação? No meu primeiro contato eu não fazia ideia, né? Exatamente o que eu ia fazer. Na verdade, quando eu procurei esse professor da mecânica, o professor João Batista Aparecido, que se aposentou recentemente, ele me disse que precisava de alguém que conhecesse bem linguagem C e Assembly para trabalhar com uma biblioteca com uma precisão numérica maior para os problemas que ele tinha lá na mecânica. O projeto de pesquisa foi em cima disso. Quando a gente iniciou, eu não me lembro exatamente o porquê, mas ele falou, olha, teria problema de você mudar para fazer outra coisa? Talvez usasse um pouco do que você conhece. E eu falei, não tem problema, não tem problema. E aí acabou que ele tinha um interesse também em algoritmo genético, computação bioinspirada, né? Uma sub-área de inteligência artificial já muito batida, né? O que eu percebi assim, dessa questão da aplicação naquele momento, principalmente trabalhando com isso, é que eles precisavam de pessoas da computação para ajudar na parte numérica computacional. Então, não necessariamente você vai ter o entendimento do problema, da física, daquilo que eles estão... Até porque eu não tinha base, né, Não é que a gente não consiga estudar uma coisa por conta, mas quando você começa a ter que estudar muita coisa, daqui a pouco você está fazendo a graduação naquela área, né? Então, eu fui bem direcionado. As disciplinas que eu ia assistir, o máximo possível da área de matemática e da computação. Estava pegando o problema já com o modelo matemático pronto, e em cima daquilo eu trabalhava, né? Isso foi na mecânica. Então, no final das contas, a gente acabou testando muito do que a gente fez com problemas mais genéricos, pelo tempo, né? E o fato de eu estar trabalhando enquanto estudava, isso também... de aluno especial até concluir o mestrado, eu levei quase 5 anos, sendo que as pessoas geralmente levam 2 anos. Falar, mas é porque era um trabalho muito complexo? Não, é porque eu trabalhava, na verdade, e eu era de outra área. Então, tem 2 coisas, né, que pesavam. Mas, assim, eu consegui ver o resultado numérico no primeiro, mas eu não vi a aplicação direta na mecânica. Na engenharia civil, nas estruturas, né, na Poli, lá na USP, o que aconteceu é que já estando fora da área, eu já sabia os perrengues que eu ia passar, né? E até as disciplinas foram mais fáceis, na verdade, porque eu já estava com o pé fora, já sabia o que eu tinha que estudar para entender, o que eu não ia estudar, ia acreditar aquilo sem saber o porquê, por incrível que possa parecer, de alguém que é envolvido com ciência, mas confiar que alguém tinha trabalhado bem naquilo antes, né? Nesse momento foi um pouquinho mais fácil de perceber a aplicação, porque quando eu pegava os sistemas de equações, eu já pegava de problemas específicos que eles trabalhavam. Então eu já sabia que eu estava aplicando. Nos 2 casos era isso, né? Tanto com algoritmo genético, tanto na parte que eu trabalhei com várias técnicas de resolução de sistema de equações aí, percebia-se que aquilo ia ser útil para eles de alguma maneira, né? E o meu background ajudava bastante, né? O fato de ter conhecimento da arquitetura do computador, que eles conhecem bem programação, mas a arquitetura do computador geralmente não. Então o fato de eu saber algumas coisas que se passavam quando eles estavam realizando determinados procedimentos ou usando alguma biblioteca,
ajudava a ter os insights do que fazer e do que não fazer e tentar colaborar de alguma maneira, né? Quando você se especializou nessa parte mais de sistema operacional, professor, nessa parte de sistemas embarcados, né, que você trabalhou uma época com isso, quando você falou que você percebeu a computação e falou, não, eu vou me aprofundar nesse assunto aqui, vou avançar mais nesse ponto, e quando virou essa chave aí? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Alguns colegas, eles queriam ser pesquisadores, mas no Brasil é incomum que o cara seja só pesquisador. Os pesquisadores vêm de universidades públicas, geralmente, e eles acabam tendo que dar aula. E alguns não necessariamente eles querem fazer aquilo, ou treinaram para fazer aquilo ali, né? Não era o meu caso exatamente, né? O meu caso era outro, né? Quando eu procurei esse professor que escreveu a minha primeira carta de recomendação, eu disse para ele que eu queria ser professor, eu não disse que eu queria ser pesquisador, né? E uma das coisas que me levou a fazer essa procura, eu tinha uma aula de sistemas operacionais e eu percebia que eu podia fazer aquilo diferente. Talvez por já estar usando o Linux já há algum tempo e me interessar pelo assunto. E o que me levou para o Linux foi o fato de eu gostar de programação de baixo nível. Eu sabia que ali dentro era uma das poucas coisas da computação pura que ainda tinha código de baixo nível rodando e tem até hoje. E eu tinha aquela aula que eu achei que eu poderia fazer diferente. Então, juntou as duas coisas. E aí, quando eu comecei a dar aula em 2000, formalmente, né, em 2000 comecei a dar aula em 2005, mas de 2006 até hoje, junto de outras disciplinas, eu sempre dei a disciplina de sistemas operacionais. Então, foi o assunto que mais esteve presente na minha vida. Fora todas as histórias que você via do software livre, com o Linux, aí acompanhado disso, quando eu fui ter contato no meu primeiro TCC com o material do Tannenbaum, o Minix. Então, tudo isso era de sistemas operacionais. Aí isso foi me levando a gostar cada vez mais. E na minha cabeça funciona mais ou menos assim. O que é o mais elementar em termos de software da computação? É o sistema operacional. Sem ele você não faz nada, a gente não estaria nem aqui, né? Aí se você for perguntar para o cara da elétrica, ele vai falar, mas só existe sistema operacional por conta disso. O físico vai falar outra coisa, o químico. Mas do ponto de vista do software, esquecendo o software da BIOS e alguns outros detalhes ali que acho que não cabe aqui, é o software que a gente consegue programar ali e fazer e dar sentido para as coisas ali. Então foi esse o meu interesse por sistemas operacionais, né? E aí, é claro, depois de tanto tempo dando aula de um assunto e fazendo pesquisa de outras coisas que não tinha nada a ver, quando eu acabei o doutorado, eu falei, eu não quero mais estudar essas coisas. Eu vi que isso aqui é interessante, mas eu não tenho o mesmo interesse que eu tenho em sistemas operacionais. Aí eu fui procurar saber o que eu poderia fazer em termos de sistemas operacionais. E o que era de se esperar é que é uma área já muito batida. Então você já tem muitos livros escritos, já evoluiu muito o que tinha para evoluir de sistemas operacionais. Então é bem pontual, as publicações são muito específicas. No Brasil, por exemplo, só tem um evento, é uma vez só por ano, obviamente. Aí fora você tem os principais eventos, eles não são nem anuais, né? Um ocorre num ano, o outro em outro. Então eles alternam. Publicações nessa área geralmente é revisitando algum tópico, mas neste final, como eu já não estava mais preocupado em pagar as minhas contas e eu queria fazer algo que me motivasse, a escolha foi por pesquisar uma coisa que eu gostasse muito, que eu sabia que provavelmente ia publicar pouco. Tem consequências isso, obviamente, mas tem o lado do prazer também. Então, foi esse o caminho. Estudar o que a gente gosta, né? Eu acho que isso é importante, sanidade mesmo, de você colocar uma meta ali e cumprir, né? Eu acho que o público deve saber essa diferença, mas eu acho que cabe a pergunta. Uma passagem rápida das diferenças técnicas entre Windows e Linux. Cai na dona de casa, dona Cleusa, tá assistindo esse podcast. Beijo, dona Cleusa. Seria legal ela saber um pouquinho, né? Muito mudou, né, do início até hoje, mas historicamente você tinha o sistema operacional Windows, ele tem o código fechado e proprietário, e surgiu numa época em que o hardware era a proposta que aquilo fosse aberto, vamos dizer assim, né? Se você parar para pensar, o computador pessoal, ele tinha a placa mãe e qualquer fabricante de hardware poderia fabricar uma placa, né? Seguindo as especificações do fabricante da placa mãe. O processador, na época, quem se habilitou a fabricar o processador, né, foi a Intel.
e eles tinham que vender aquilo funcionando, ou seja, não podia vender um monte de coisa que não ligasse. E aí entrou inicialmente o DOS, né? E depois, obviamente, o Windows, né? Então, se a gente parar para pensar, né? O Windows, ele, obviamente, oriundo do DOS aí, ele veio de uma plataforma de hardware, abre aspas, aberta. Então, qualquer um poderia fabricar, né? Hardware para aquele computador, diferente das máquinas da Apple, que era tudo fechado, né? Hardware, software, tudo fechado. Tinha um melhor desempenho, por N razões, e obviamente muito mais caro, tanto que não se popularizou como computador pessoal, né? Na contramão, né? Se você pegar a história do Richard Stallman, né? Que é o pai aí do software livre, vamos dizer assim, esse pessoal, eles queriam ter uma alternativa de software que fosse livre, com o código distribuído, e que você poderia... Eu estou aqui, obviamente, se alguém que entende das licenças aí espero que tenha o bom senso de saber que eu estou generalizando as coisas, que você tem diferença entre a licença BSD, né, GNU, enfim. Eu estou aqui generalizando as coisas, né? Eles queriam ter uma alternativa de software livre que você poderia cobrar de outra forma, pela manutenção, treinamento, e não cobrar pelo software em si, né? Então a história inicia com um sistema proprietário, código fechado e pago, e posteriormente um sistema de código aberto, que pertence à comunidade. O ganho com esse software é de uma outra forma. Obviamente que isso mudou muito, né? Atualmente você vê que a própria Microsoft ela fornece licenças para a universidade, para estudantes em alguns casos. Então isso mudou bastante, né? Do ponto de vista de estudar sistemas operacionais, seja numa disciplina ou ainda como pesquisa, o fato de você ter acesso ao código-fonte ajuda bastante. Não é que não dá para... você não possa fazer pesquisa em sistemas operacionais com Windows. O grupo que eu trabalho, coopero lá da Federal de Uberlândia, eles têm pesquisas com Windows. Só que aí é outro tipo de trabalho. As coisas que eu fiz, uma parte delas envolve mexer no código-fonte do kernel. Então, se eu não tivesse acesso ao código-fonte, né, do núcleo do sistema, eu jamais poderia fazer os testes que eu fiz, que grosso modo é tudo pesquisa experimental, né? Então, preciso ter acesso a isso, né? Mas eu acho que a dona Cleusa, o senhor João, deram uma entendida. É isso que a gente queria comentar. Você falou uma palavrinha aí que foi mágica durante a matéria que eu cursei com você, Sistema Operacional 1, que é o Minix. Você tem sim, o Minix. Então, o livro do Minix é um livro de sistemas operacionais que é muito difundido na América Latina, na Europa, alguns lugares adotam. Nos Estados Unidos parece que ele não é tão utilizado quanto outros materiais, porque ela tem um pé forte no BSD, e tem muito material do BSD, né? Surgiu em Berkeley, né? Então, a história do Unix passa por lá também, né? E o Minix, ele é um sistema operacional, assim como o Linux, né? Ele surgiu antes, na verdade, do Linux, né? Com o código-fonte aberto, vem junto do livro, né? Vinha porque não saiu uma nova edição, mas vinha junto do livro, né? E você poderia estudar o código-fonte diretamente no livro, né? Numa época que a gente tem que pensar que talvez não fosse tão fácil ter acesso ao código, ele resolveu anexar o código. No final das contas, a última versão era muito grande, porque a teoria não era tanto, mas a quantidade de páginas com linha de código de um sistema operacional é bastante. E aí ele faz menção, por exemplo, ele está explicando como é que funciona a tarefa que controla o relógio do sistema. Aí ele fala, na página tal e tal tem o código, aqui foi feito tal coisa, né? Ajuda, sim, bastante, né? O sistema ele é para fins didáticos, né? Antes do professor Tannenbaum se aposentar em 2014, ele tentou colocar para a comunidade, mas ainda é uma coisa... Não caiu no gosto como o Linux, por exemplo. Talvez o propósito era outro. Ele chegou a ser portado para o BeagleBone, né? Que seria vamos dizer, o concorrente aí do Raspberry Pi. Então dá para você rodar ele embarcado, né? Ele ficou como uma ferramenta acadêmica para você dar aula. E teve muita coisa de pesquisa que o grupo dele, do Tannenbaum, fez utilizando o Minix. Hoje o grupo dele é mais para a área de segurança, que é o professor Herbert Boss, quem deu andamento a este grupo, né? Ele igual você falou, ele é um software didático, né? Então ele acaba tendo essa função, porque querendo ou não, alguns processos dentro do sistema operacional que ele é aberto e bem explicado, por exemplo, escalonador de processo, parte de relógio, dá para você generalizar e aplicar em outros sistemas operacionais
porque se assemelha no conceito, né? Imagino. Se assemelha no conceito, você só aplica em outro contexto ali, mas você consegue dar essa continuidade. E aí você comentou do professor Tannenbaum. Queria saber quando você teve uma aula com esse mestre que você comentou, como foi essa experiência aí de ver o cara que estava escrevendo, sei lá, o livro que você estava se baseando em algumas aulas ali, dando uma aula. Imagino que deve ter sido legal. Assim, sim, é bem emocionante, né? Eu mandei uma vez um e-mail para ele, eu estava no doutorado, e ele costuma responder os e-mails das pessoas, assim, né? E eu falei para ele se teria como fazer algum tipo de colaboração, no sentido de ir para lá, e obviamente que um monte de gente deve tentar, pessoas que gostam de SEO. Ele falou, olha, não tem como, eu recebo um monte desses e-mails, eu tenho uma equipe já aqui, você teria que fazer processo seletivo, fazer um mestrado aqui, na Free University, Vrije escreve, não sei, a pronúncia acho que é Free, que a gente fala em inglês, é Free Amsterdã, né? Mas não é Free de livre, né? Só que eu estava acabando o doutorado, aí eu acabei o doutorado, eu fui trabalhar na UFPA, e estando na UFPA, eu fiz o processo seletivo para fazer mestrado lá em Amsterdã. Não escolhi o orientador ainda, mas a minha ideia, obviamente, eu queria ir lá para trabalhar com ele, aí eu teria que deixar tudo para trás e ir para lá. E eu fiz todo o processo e no final de tudo, foi bem no final, quando eu estava finalizando o processo, ele anunciou a aposentadoria. Aí eu falei, não, então não quero mais ir para lá, porque eu queria ir por isso, eu já tinha título de mestre, não na mesma área, mas eu cancelei o processo de admissão e logo na sequência ele foi anunciado o dia que ia ser a aula de despedida dele. Nisso, eu já conhecia um dos principais programadores do Minix, que é o Ben Grass, por colaboração com o Minix, né? Ele trabalhava como pesquisador científico lá, tinha feito a graduação e mestrado, se eu não me engano, lá. E ele tinha uma bolsa lá, recebia um salário e trabalhava lá dentro. Já acho que ficou 10 anos trabalhando com o Minix. Eu já conhecia ele e tal, e quando teve a aula de despedida, era aberto ao público, aí eu fui para lá, né? Lá eles costumam fazer, né? Eu acho que isso é nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, eu não sei se tem essa prática, particularmente eu nunca reparei. O cara, quando vai se aposentar, se é um cara muito respeitado, fazer uma última aula, né? Aí eu fui assistir essa última aula dele no auditório lá e foi bem divertido. E como eu conhecia o pessoal do grupo já antes, eu encontrei ele, pedi para ele autografar o livro. E aí ele autografou, eu levei a segunda edição, que foi a que eu estudei na graduação. Eu estudei na graduação, veja, em 2002, ele foi autografar, isso foi em 2014. Só que depois eu encontrei ele várias vezes, em congressos, na sequência. Encontrei ele no primeiro congresso do Minix, que foi o único que teve até hoje, foi em Amsterdã também. E depois na Califórnia eu encontrei ele acho que mais 2 vezes, nos congressos de sistemas operacionais encontrei ele. Aí sempre que encontrava ele é um cara atencioso e, é claro, no dia que foi a última aula dele era mais difícil falar com ele, nas outras vezes foi mais fácil falar com ele e foi bem interessante, tem várias fotos com ele é um ídolo assim, né? É uma coisa interessante, é bom que ele tá vivo, né? Deu tempo de conhecer, né? Pelo menos. Fosse, por exemplo, outro cara que eu acho legal foi o von Neumann, né? Por conta de arquitetura de computadores, mas aí já não tem como. Isso aí é outro processo. Eu sei que também você teve uma experiência no Vale do Silício, com sistemas operacionais, né? Contar um pouquinho essa história. Eu nunca dei muita importância pro networking, né? Eu achava que a coisa era muito assim, pragmática e sistematizada, e você vai, estuda, faz isso e tal, ainda mais quando você acaba indo pro setor público, né? Então eu estava num evento de sistemas operacionais, acho que era em Santa Clara, não me lembro, era na Califórnia também. E eu estava assistindo as apresentações dos trabalhos e eu vi um trabalho com viés mais técnico na conferência da Usenix Annual Technical Conference. Isso em 2015. E aí o apresentador que estava lá, inclusive, era o próprio autor. E ele era engenheiro de software da Google. Né? O Ron Minnick. Ele é acho, um pouco mais velho que eu, inclusive. Mas com a cabeça assim, muito parecida, as conversas. Aí eu pedi para falar com ele e falei, nossa, fiquei bastante interessado no projeto dele. Depois que acabou a conferência, eu voltei pro laboratório. Conversando com o meu supervisor, ele tinha trabalhado já com ele nesse laboratório, o LBNL, né? Dentro do LBNL, no Lawrence Berkeley National Laboratory. E esse cara tinha ido pro Google. E ele falou, eu conheço ele é boa pessoa e tal, um cara legal. O meu supervisor é brasileiro, mas a vida toda lá, né?
E aí eu comecei a colaborar com o projeto dele, que é o Uhut, né? Usando a linguagem Go. Até então eu nunca tinha tido contato com a linguagem Go. Eu comecei a aprender, né, para poder colaborar para projeto de software livre, né? Isso é uma das vantagens, né? Você acaba estudando, né? Eu estava ali para isso mesmo. A tentativa do Uhut é ser um substituto do BusyBox, ou seja, você tem todo o userland, todos os comandos escritos em linguagem Go, e o código-fonte vem junto. Na hora que você digita o comando, ele compila lá na hora aquilo, e ele pode deixar a versão compilada lá em memória, ou a cada vez que você executa, ele compila novamente. Tem como fazer das duas maneiras. Como era algo bem técnico, envolvia programação e SEO, que é as coisas assim que se relacionam, eu gosto. Aí comecei a colaborar com ele. Aí quando faltava, acho que uns 2 meses, 1 mês, meio mais ou menos, para eu voltar para o Brasil, ele perguntou se eu não sei se ele perguntou, a gente estava conversando, eu perguntei, enfim, surgiu a possibilidade de fazer esse último mês lá no Google, no Vale do Silício, a mesma coisa, só que lá com ele presencialmente, para ter contato com as pessoas lá, é o tal do networking mesmo, né? E foi uma experiência muito boa ter trabalhado lá assim esse mês, eu já conhecia lá, já tinha passeado por lá, né? Eu tinha visto na internet vídeos e já conhecia lá de passear. O Museu da História da Computação tem um museu lá e eu já conhecia porque fica na mesma região, né? Já tinha de visitar o Google, aí lá do lado de fora você tem muitos daqueles personagens do Android, as coisas, os ícones do Android lá, para o pessoal tirar fotos, bicicletas para você pegar e sair pedalando lá dentro, e você para de um ponto pro outro, assim como a gente pega patinete, né? Só que lá tudo de graça, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer por dentro, né, a estrutura, então ele me conseguiu uma credencial lá para isso. E eu fiquei 1 mês lá, continuando fazendo a mesma coisa. Alguma coisa ou outra que era sigilosa, eles cobriam, porque eu não poderia ver, porque eu não era funcionário. E cobriam porque era hardware, na verdade. O lugar que eu tava tava fazendo software, mas tinha hardware lá, coisa que eu não podia ver. Não que eu fosse copiar nada, mas enfim, são as regras do lugar. E não podia tirar foto também lá dentro, né? Então, dentro do prédio, do portão para fora, pode tirar foto que você quiser. E na hora do almoço, a gente ia almoçar nos restaurantes lá fora e eventualmente tirava foto e tal. E foi uma experiência muito boa, assim. É óbvio que se alguém... se você tivesse a oportunidade de aplicar para um processo seletivo lá, você faria. Eu sairia do Brasil por tempo determinado. Definitivo, não. Por estar com 40 anos de idade, 41 na verdade, e já ter me acostumado muito com o nosso país e o jeito que eu sou, pelo tempo que eu convivi fora, eu acho que eu não me adaptaria, não no trabalho, no dia a dia, fora do trabalho. Eu acostumei a sair do trabalho, jogar bola com as pessoas, e lá esse esporte nem é mais feminino do que masculino. Os hábitos de vamos fazer churrasco, principalmente quem mora no interior, lá não é assim, né? Então, eu iria por um tempo pré-determinado para ganhar dinheiro e por experiência, né? Mas foi muito enriquecedora essa oportunidade de ter ficado lá para ver como é que era por dentro realmente, né? Foi interessante. A cultura americana, ela é bem diferente, assim, da brasileira, né? Então, não sei, tem gente que se adapta bem, eu já conversei, a gente já teve uma palestra na Secomp com um cara que ele trabalha para Salesforce, e na parte de blockchain da Salesforce. E ele mora lá há muito tempo, e aí foi até legal quando a gente conversou com ele na Secomp, que nem o português mais dele era o limpo, né, que igual o nosso, já era com o sotaque de americano, mesmo ele sendo brasileiro. Sim, né? Que ele foi muito jovem pra lá, né. Antônio Figueiredo, obrigado. Isso é natural, né? O meu supervisor lá, ele se adaptou muito bem lá, né? Acho que isso passa por outras coisas, o vínculo que você tem familiar, não é só, eu dei exemplo dos hábitos aqui, mas tem a questão da família, tem um monte de coisa, cada um é de um jeito, né? Tem gente que se adapta bem a essas mudanças aí, enfim. Chega pra gente, eu acho que se for falar pra qualquer aluno, seja engenharia da computação, de ciência da computação, sistema da informação, qualquer área que abranja computação, assim, o cara vai falar que ele quer trabalhar no Google um dia, assim, e não importa a área, porque realmente o Google, ele além de ser uma empresa muito grande, ele tem muita pesquisa dentro dele, muitos setores, igual você comentou ali naquela parte um pouco mais sistema operacional, né, mais baixo nível, e lá dentro, imagino que deve ter sido muito... É aquilo que os filmes, tem aquele filme Estagiário, que é com aqueles com o cara do nariz torto, como chama aquele maluco do Mar Leão, velho.
É aquele filme lá. Mas, tipo, eles transparecem um ambiente muito diferente que as startups no Brasil replicam um pouco, né? Um pedaço daquilo, dessa cultura que eles criaram ali dentro, né? Deve ter sido... Eu tinha trabalhado numa única equivalente a uma startup no Brasil. Realmente tinha ela pegava essas... nitidamente, depois que eu vi lá, que aquilo era uma tentativa de cópia, né? Do ambiente, muito descolado, muito colorido, você poder parar a hora que você quer para você almoçar, ninguém tá controlando, ou comer, tomar café, todas essas coisas de alimentação e entretenimento para você parar o teu trabalho por um tempo, disponíveis o tempo todo, fliperama, máquina de pinball, que nem eu gosto, ou seja, tinha coisa para todas as gerações lá, porque tinham pessoas novas e pessoas mais velhas lá. Para quem praticava esporte, do lado de fora eu vi, tinha quadra de vôlei de praia. Eu não me lembro de ter visto o pessoal jogando bola, acho que questão de hábito mesmo, mas com certeza deveria ter quadra poliesportiva. Então isso assim chamava muito. O que me chamou muita atenção foi assim, chegar de manhã, por exemplo, você quer café, tal, você vai na cafeteria, você tinha tudo que você pudesse imaginar, e o que não tivesse, fala, eu quero que você faça tal coisa, você põe um café coado com expresso, eu quero um donut de tal jeito, ou como é que chama, um muffin de blueberry, não sei o que eles faziam, tendo lá as coisas eles faziam, né? Ou seja, fazer tudo para deixar o ambiente da pessoa agradável, né? E realmente é um mundo bem diferente. Eu sentava lá, ficava programando, né? E às vezes conversava com ele, né? A gente também percebe muito a questão de o inglês que você estuda pro inglês do dia a dia é diferente, né? É óbvio, né? Então... Isso eu percebi isso lá no dia a dia, mas realmente o ambiente era uma coisa assim que eu nunca tinha visto aquilo em nenhum lugar. Parece com essas coisas de filme realmente, né? Esse cenário todo, eu diria assim, moderno, diferente. Um ambiente que eu vi aqui que me remeteu a isso, em partes, foi quando eu fui no IC, na Unicamp, lá na ciência da computação, né? Algumas coisas me lembravam lá, um ambiente mais moderno, essas coisas assim que... É interessante, né? De novo, depende muito, eu acho que do que a pessoa, do que ela gosta também, né? É claro, como novidade, que nem eu te disse, como novidade é legal. Mas, por exemplo, tem um contraste de eu ter convivido, por exemplo, muito tempo com ambientes, por exemplo, Santos, São Vicente é colado em Santos, né? Eu moro em Santos. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, então eu estou acostumado com construção antiga. Eu passo parte da minha semana em Itanhaém, salvo engano, é a segunda mais antiga. Então, eu gosto de coisas mais velhas. Então, esse ambiente moderno, para mim também, ele é prazeroso até certo ponto. Isso tudo pesa, assim, pra gente. Parece que não. Quando você é mais novo, eu acho que você tá mais aberto às coisas. Quando você vai envelhecendo, claro que isso não é regra, eu também não estudo isso, mas eu percebo o meu comportamento, que você fica mais engessado, né? Então... Algumas coisas que talvez te trazem um pouco... O que me trouxe um pouco para a realidade dos jovens, aproveitando, né, falando disso, foi o fato de eu ter feito essa última graduação em engenharia eletrônica. Porque eu fui estudar com pessoas de 20 anos, eu já com 35. Exato. Aí eu fui me adaptando a alguns hábitos deles e isso fez bem para mim. Eu estava já começando a ficar uma pessoa... reclamone, muito engessada. Talvez se eu tivesse ido no Google depois disso, eu ia ter outra visão, um pouquinho diferente. Mas agora, te digo com certeza, foi uma situação muito prazerosa e a oportunidade foi muito boa mesmo. E um contraste com o laboratório de pesquisa, que o laboratório onde eu estava lá é essa coisa mais clássica, que é o que a gente está acostumado, os ambientes que eu estou mais acostumado, né? E sem falar na questão de histórica e tudo mais, né? Porque onde eu estava lá, o laboratório em Berkeley, foi onde surgiu, né? A história do Unix passa por Berkeley, né? Então, tem mais essa... Não foi à toa também de eu ter ido para lá, né? Embora eu não trabalhasse... Eu direcionei meus trabalhos para ciência da computação naquele momento, mas meu supervisor, ele é engenheiro civil, trabalha na computação, mas ele é formação toda na civil, mas ele é um cientista da área de computação, porque o que ele faz ele trabalha com métodos numéricos e computação aplicado para os problemas da engenharia, né? Eles chamam de engenharia computacional. É a área que envolve o cara da computação, o engenheiro, o físico, o químico, então esse pessoal todo trabalhando para resolver alguma coisa, né? Então precisa de todos esses profissionais para trabalhar com isso, né?
E tinha o contraste, o laboratório é esse ambiente, né? Mais clássico, e no Google era o ambiente mais inovador, né? É dois espaços diferentes, né? Bem diferente. Um tem uma pegada mais clássica de estudo, de pesquisa, de avanço, enquanto o Google ele preza muito pela a ideia de inovação, de ideias mais voltadas para o mercado. Sim, claro, porque o sem Google é dúvida. uma empresa, né, no final das contas. É natural, né? Apesar dela fazer pesquisa e pelo que acho que o professor Alexandre, a gente conversou com ele também participou de pesquisa na Microsoft, se eu não me engano, do Microsoft, né? E ele fez o mesmo comentário, que apesar de ter a parte de pesquisa lá dentro, quando eles percebem que um produto não vai ser rentável, né, não vai gerar uma renda, é uma pesquisa que acaba sendo fechada, cancelada, né? E também foge muito da pesquisa de base, né, que é o que o laboratório tem muito, que é a pesquisa desde o conceito matemático, químico, chega na computação e evolui, né, que é essa pesquisa mais clássica, né? E acho que a empresa não faz pesquisa por fazer, né? Eles fazem com um fim, né? Às vezes o meio acadêmico faz a pesquisa por fazer, porque você, quando está fazendo pesquisa, você não tem a resposta pronta daquilo. E ali você tem que estar mirando alguma coisa, porque é dinheiro, é o retorno. E na academia, não necessariamente. Às vezes a pessoa passa a vida dela toda estudando alguma coisa, né? E aquilo ali não dá em nada no final das contas, né? A gente vê histórias, anedotas, brincando com esse tipo de situação, né? Tanto que você pega fora do país, uma coisa que eu não sei se todos sabem disso, né? O pessoal que é mais do meio acadêmico, acho que vivencia mais isso. Você tem uma pressão muito grande em universidades públicas sérias como USP, Unesp, Unicamp, enfim, as que a gente sabe que fazem pesquisa, de quantidade de publicação. E fora do país, veja, esse meu supervisor, o cargo dele, ele é cientista, ele é pesquisador, né? Faz anos que ele não publica um artigo. Aí eu falei, mas você não publica? Ele falou, publicar sobre o quê? Enquanto eu não tiver uma coisa realmente boa, eu não vou publicar. Aqui você tem, a cada passo que você dá, você tem que transformar aquilo num artigo, porque senão você não pontua, você não sobe na carreira. Ou se você ainda está procurando um trabalho como professor, se você não pontua, você não entra no concurso. Porque não adianta você ser muito bom tecnicamente, dar uma boa aula, se para esses lugares existe um peso gigantesco o cara ter publicação, né? Por isso que a gente vê esse cenário que vocês estão acostumados, né? Enfim. O Brasil tem até aquela política de quando você acaba abandonando um doutorado, um mestrado, você tem que devolver a bolsa, né? Do valor da bolsa. Existe essa política um pouco mais de pressão, né? Eu acredito também por ser um dinheiro muito grande público investido, né? Ter toda essa problemática aí do nosso suco de Brasil, né? Tem um ranking de publicações e que se você pontua por publicação e por, não qualidade necessariamente, mas por relevância da publicação, também muda a pontuação. Aí ele até comentou com a gente sobre que a parte de computação, o ranking ele tem também pontuação por participar de congresso, né? Que é diferente de outras matérias, de outras áreas de pesquisa que não tem essa pontuação a mais. Eu acho que a única, se não for a única, eu não sei se a parte de artes também tem isso, eu acho que artes também tem, que você tem pontuação, essa qualificação, esse qualis da CAPES, que mudou recentemente, mas é uma forma de pontuar, né, o cara. A da computação, os congressos têm peso porque se você for mandar para uma revista, que leva um tempo muito maior, e na computação as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma forma de você mostrar que está trabalhando com aquilo e fazer, você mandar para um congresso. E um congresso que às vezes tem um crivo muito, talvez até mais forte do que uma revista, melhor, desculpa, do que uma revista, e aí ele vai conseguir publicar aquilo mais rapidamente, né? Enfim, se vocês já tiveram outro professor falando aqui sobre isso, é exatamente isso mesmo. É um assunto que a gente bate bastante, porque, igual a gente fala, é um podcast da universidade, e é legal a gente comentar para mostrar essa outra realidade, né? Enquanto você tem o profissional que tem que sacrificar parte do dia dele para trabalhar e parte do dia dele para estudar na universidade, tem um outro profissional, também um profissional, que ele tem que se esforçar para manter publicação, para estar dentro da área de pesquisa, para estar dentro da universidade. Então, a pressão é muito complicada. Ser brasileiro é modo hard sempre, né, cara? Não importa para onde você vá, né? Até onde eu sei, dentro de um concurso para docente, tem a questão da prova de títulos, né? Prova de títulos e de publicações, que quanto mais publicações você tem, você vai incrementando sua nota. Você sai na frente, às vezes, de outro docente.
Mas pode ser que aquilo lá não tenha tanta qualidade. Eu já perdi pela concurso qualidade. assim. A minha nota na prova escrita altíssima, a aula pareada com o outro, e aí quando chegou na parte de pesquisa não adiantou a minha nota altíssima porque é quantificado, né? Ele falou aquilo ali, às vezes não é nem a qualidade, mas foi a quantidade. Não estou dizendo que não tinha qualidade, mas muitas vezes a quantidade pesou também, né? E aí voltamos naquele ponto que a gente falou inicialmente. Se você escolhe, por exemplo, eu quero trabalhar com sistemas operacionais, você vai publicar muito pouco. E então não tem como você competir em quantidade com outro cara que vai chegar lá e falar, o concurso é de sistemas operacionais com redes e computadores. Aí você está com as duas disciplinas no único concurso. O cara de redes, às vezes, ele vai ter um monte de publicação, em quantidade, né? E de SO, né? Não precisa ir longe, ver quantos trabalhos o professor Tannenbaum orientou ao longo da vida dele. Porque lá não é quantidade, é qualidade, né? Então, você pega, às vezes, vários professores... A maioria dos professores que eu conheço orientou mais dissertações e teses de doutorado que o Tannenbaum. E nenhum deles é o Tannenbaum. E o Tannenbaum, ele é o Tannenbaum, né? Então é difícil, né? O Brasil é... Jogo duro. Não é só aqui não, mas aqui também é assim. O nosso sistema político acaba pesando para isso, principalmente parte pública, né? E eu já vi, igual você estava comentando, uma situação no meu colégio técnico que eu fiz no Cotil, né, na Unicamp. Então acaba que o processo seletivo de professores é muito próximo do que é o processo da universidade, né? E a gente estava tendo aula com o professor substituto, né? Abraço pro professor William, se ele estiver assistindo aí, muito amigo meu até hoje. E ele tava já dando aula pra gente, a gente já tava acostumado com a didática dele, já tava tudo ali muito bom, e aí teve que pôr o professor efetivo. E ele foi prestar o concurso, e mesmo ele pontuando mais na prova que a professora que passou depois, que é a professora Tânia, que é tão excelente quanto, um beijo pra ela também, mas ela acabou pontuando mais por conta do pós-doutorado, que ela tinha um pós-doutorado e tava um encaminhado, algo assim, enquanto ele tava terminando o doutorado ainda. E mesmo ele já tendo experiência na sala de aula com a gente, com o ambiente, ele ser um aluno que já foi do Cotil, na época que ele era mais jovem, ele perdeu isso aí e ela acabou entrando no lugar dele. Se eu não me engano, era no final de uma disciplina, no meio de uma disciplina. Teve todo esse trâmite justamente por conta disso, né? Que essa acaba se tornando uma competição, não é que é injusta, mas que às vezes não faz muito sentido, né? Eu não sei se ela é tão... Eu não sei... Essa questão a gente teria que parar para pensar, mas que é questionável, né? É um negócio que é questionável. Não sei, acho que esse não faz sentido, assim... É complexo para dizer, né? Não tem uma fórmula fácil para resolver isso, né? E é difícil. Às vezes a gente pega, às vezes o cara que... Ele pode ser um excelente acadêmico, deixa eu deixar mais claro, um excelente pesquisador, mas o aluno vai ter muitas vezes contato, a grande maioria vai ter contato com ele como professor. E aí você fala, como essa pessoa, né, você olha o currículo, um excelente conhecimento, né, e você não consegue observar aquilo quando você está tendo uma aula com ele. Por quê, né? Porque é outra coisa que foi considerada, ou foi mais considerada para ele estar ali. Então talvez uma forma de a gente ter isso, que existe parcialmente no Brasil isso, é você ter concurso separado de professor e de pesquisador, né? Ou como é nos Estados Unidos. O meu caso, se eu fosse hoje trabalhar lá, eu seria o equivalente ao que eles chamam de lecturer, que é o cara que, não seria o professor, seria o lecturer, é o cara que vai dar aula, mas não necessariamente faz pesquisa. Ele ajuda o professor, né? E obviamente o salário é diferente, né? Esse cara, pra gente ter uma ideia, na época, esse meu supervisor devia ganhar por ano $150 mil por ano. O lecturer, que seria o cara que não é pesquisador nem professor, mas é o que vai dar aula efetivamente, ele devia ganhar por ano uns $80 mil, mais ou menos. Então tem uma diferença aí boa. Quase, né? O dobro, né? Então, tudo isso tem que parar para pensar quando a pessoa for decidir, né? Queria trazer de volta o tema aqui dentro de sistemas operacionais, né, que a gente tem, você comentou muito sobre sistemas embarcados. Primeiro, vamos tentar trazer uma definição para o público o que é um sistema embarcado. A dona Cleusa, né? Arranhar um pouquinho aqui, que seria um hardware ou um software desenhado especificamente para uma aplicação, né, para um produto final, diferente de um computador, por exemplo, que você consegue jogar, você consegue trabalhar, você consegue ver vídeo, estudar e tudo mais.
Então, o que seria um sistema embarcado? Como que funciona um sistema operacional de um sistema embarcado? Você tem especialistas na área de sistemas embarcados, né? Eles vão dar definições mais formais e talvez mais precisas do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista, eu tive contato com isso primeiramente, e não escrever software para um sistema sem saber que ele era um sistema embarcado, na verdade. Depois você vai começando a entender e falar, eu já faço isso, né? Às vezes só muda o nome, faltava o rótulo correto, né? Então, quando você tem um sistema computacional, geralmente um microcontrolador, né? Que você tem uma porção de memória limitada, a quantidade, né? Que geralmente você não expande aquela memória, principalmente... Às vezes a memória não volátil, até você pode expandir com cartão de memória ou algo assim. E geralmente para um fim específico, não é uma máquina para uso geral, como você mencionou na linha de um PC ou algo assim. E aí você tem um software que roda para finalidades específicas ali dentro. Então, quando você tem um software rodando, escrito para um fim específico, numa plataforma controlada, no sentido de que você não consegue fazer o uso dela como num PC e que ela tem muitos recursos de entrada e saída, embora limitados, já acoplados na própria placa que você não vai expandir, isso a gente poderia caracterizar como um sistema embarcado. O primeiro contato que eu tive foi na verdade, o primeiro trabalho que eu fui efetivamente remunerado para trabalhar com linguagem Assembly, foi com o sistema embarcado, foi com o microcontrolador da Motorola, o HC11, e depois a gente passou para o HC12. O que era isso? Eu era um terceirizado, então, que ajudava a manter e escrever o código do sistema computacional que faria o controle da audiência. Então, quando a gente via mais no passado, hoje ainda tem, na verdade, de uma outra forma, a pontuação dos canais está dando tantos pontos no Ibope, né? A Globo lá brigando com o SBT, enfim, com a Band e aquela briga lá em tempo real. Esse equipamento é o que faz a medição. Na época fazia a medição, né, para quantificar quantos telespectadores e qual o perfil desses caras que estavam assistindo aquilo naquele momento. Então era um hardware, como eu disse, o microcontrolador da Motorola, uma quantidade de memória limitada e programado em Assembly. Então aquilo, eles fizeram o departamento de... Eu trabalhava na engenharia, mas com a parte de software, né? O departamento que fazia a parte do hardware montou uma placa lá com esse microcontrolador e a mecânica montou um invólucro para aquilo ali, né? Para virar um produto efetivamente para ser instalado na casa das pessoas. Então isso aí caracterizaria já um sistema embarcado aí, na verdade, né? Esse é um exemplo de sistema embarcado, né? O pessoal que gosta de jogar esses retro games aí, né? Quando você pega esses controles de arcade com mancha, os botões, geralmente, né? Muitas vezes o que você tem lá dentro dele é o quê? É um Raspberry Pi rodando o quê? Uma variante do Linux personalizada com os mais diversos emuladores, né, de videogame. É o Raspbian, se eu não me engano. Tem o RetroPie que eles rodam também. O RetroPie é direto pro jogo, mas quando é para computador é o Raspbian, que é baseado acho que no Debian. Se eu não me engano. Faz sentido. Eu não me lembro o nome do... Aí seria ele tentar dar um uso mais genérico pro Raspberry, pra você conseguir usar ele como um computador. Mas quando é pra jogo é o RetroPie e também tem outro que eu não me recordo agora. Uma época eu cheguei a mexer com isso, adorava mexer com Raspberry, com Arduino. Também usam bastante o Arduino Leonardo, não sei se você já ouviu falar, que é fantástico também. É bem legal essa parte aí. Eu não sabia que isso se qualificava um sistema embarcado, né? Você pode dizer que sim, né? Porque o que você tem ali um uso específico. Nesse caso é personalizado para virar um videogame portátil com emuladores de plataformas aí consideradas antigas, né? Na verdade, né? Pode ser chamado de sistema embarcado. Eu acho que isso depende muito, por isso que eu te digo, a caracterização formal teria que pegar um especialista de sistema embarcado para ele poder caracterizar isso formalmente. Você pegar só o fato de você ter a plataforma do Arduino, com o ATmega lá, o microcontrolador lá, porque é o mais comum o Uno lá, o ATmega 328P. Isso por si só é um sistema embarcado? Depende, você já vai ter o software ali rodando, o que ele faz, né? Geralmente ele é direcionado para coisas específicas. Isso é um sistema embarcado. Você tem um micro-ondas com microcontrolador e um software lá rodando. Isso é um sistema embarcado. Um ar-condicionado que você tem algum tipo de controle, as máquinas...
As máquinas da nossa casa hoje estão todas interagindo, né? Então, quando você começa a ter algum tipo de microcontrolador, sistema operacional rodando ali, você, não necessariamente sistema operacional, mas você pode ter com o sistema operacional, mas voltado para uma finalidade específica, aquilo caracteriza, na verdade, um sistema embarcado, né? É diferente de um eletrônico que tenha toda a sua funcionalidade baseada em eletrônica mesmo, né? Em transistor, o sistema embarcado tem uma parte de software dentro dessa tecnologia, né? É eletrônica mais software. Você está eletrônica sempre mais pensando software. que tem um software não tão elementar, que consiga operacionalizar minimamente aquilo ali. E aí, dependendo o nível que você vai querer operacionalizar aquilo ali, do que se você precisa para aquele projeto, como ele havia perguntado, você pode precisar de um sistema operacional. Pode ser uma variante de Linux, como você falou. A ideia do Minix era rodar em sistema embarcado. Essa última versão do Minix era para isso. Para sistemas de tempo real, existe o FreeRTOS, que é RTOS, né? Que é o sistema operacional de tempo real, né? Então, ele roda na maioria dos microcontroladores. Aí, esse ele não é um sistema operacional desses que nós estamos acostumados a lidar, como Linux, Windows, ele atende requisitos de tempo real. Então, assim, é claro, se você tem um controle, vamos pensar do micro-ondas, que o que você tem de programação ali é muito pouco, não precisaria ter um sistema operacional. Mas se você começa a ter um ambiente que você, por exemplo, o som do seu carro, há uns anos atrás, ele já lia MP3, era só abre aspas, né? Ter o sistema de arquivos FAT para ele reconhecer, porque esses pendrives vem tudo formatado como FAT, o cara lia, não precisa necessariamente ter um sistema operacional. Agora, os multimídias modernos já tem Android rodando, porque ele faz um monte de coisa, você conversa via Bluetooth, aí começa a ter protocolo. Para ter protocolo, você tem que ter alguma coisa embaixo, né? Tem protocolo de rede, protocolo de comunicação, tem que ter algo embaixo, né? Tem que ter o sistema operacional rodando. A gente pode considerar o sistema de comando de um avião como sistema embarcado, porque é um sistema bem complexo, né? Ele é bem... Porque isso relaciona, porque se não me engano, a maioria se não me engano, da Boeing ou da Embraer, não me recorda, é da Microsoft. É uma variante do Windows, se eu não me engano, sendo que virou piada uma época de estamos em voo. Pera, o Windows está atualizando, aguarde um minuto. Deu tela azul. Deu tela azul. Eu já entrei numa aeronave que tava a tela dando boot do Windows de tempo real. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Eu estava entrando, eu vi a tela e o sistema sendo carregado. E tinha alguma mensagem de tempo real que eu consegui observar, parei para olhar, né? E até então sabia que tinha essas variantes aí, né? Eu acho que é o seguinte, no momento que não é uma coisa genérica, ele tá ali controlando sensores, aí direcionando algum tipo de atuador, eu já acho que isso é um sistema embarcado, né? Porque, grosso modo, é isso que ele vai fazer. Ele vai gerenciar arquivo, memória, mas não tem como não gerenciar hoje, né? Então já não é mais uma coisa genérica para dizer isso aqui não é um sistema embarcado, né? Isso aqui é um sistema tradicional. Não, eu diria que sim, sem estudar, sem olhar a fundo o caso, eu diria que é. Conceitualmente, né? Por cima, daria para dizer. Imagine um usuário de Linux, conhecedor do Tannenbaum, entra no avião, Windows, a vontade de sair correndo. Seria na hora. Eu fiquei com um pouco de... Eu não sou extremista com essas coisas, mas é claro, com o passar do tempo, você acaba... Talvez as justificativas que eu acreditava no início não são mais as mesmas, mas ainda tem muito a favor para continuar seguindo, usando os softwares que eu utilizo. Eu fiquei utilizando, obviamente, como eu vim do mundo PC, não tinha o Linux, diferente do pessoal que veio do Unix, né, que é uma geração anterior à minha, né? Pela minha idade, eu vim do PC. PC era DOS na época, MS-DOS, então depois veio o Windows. O Linux, eu fui começar a ter contato com ele em 95, com o Linux Slackware, e nunca mais parei de utilizar. Só que eu sempre usei o Windows junto do Linux. Isso perdurou até, eu diria que até uns 10 anos atrás, mais ou menos. Hoje, eu só tenho Linux, Windows eventualmente, máquina virtual, com algum software que não funciona bem, emulado dentro do Linux. Aí eu tenho uma VM para colocar algo do Windows, seria por conta disso. E por um tempo eu tentei usar o Minix no dia a dia. E quando eu conheci o Ben Grass na última aula do Tannenbaum, que eu liguei o computador e falei, você tem um Minix instalado no computador de verdade? Falei, tem. Ele falou, como?
Falei, você que fez esse sistema, não fui eu. Ele falou, não, porque todo mundo roda ele no VirtualBox, né, roda ele emulado para estudar. Eu falei, eu tentei pôr ele de verdade na máquina e fazer ele funcionar. Aí eu tive contato com um ex-aluno do Tannenbaum, não sei se do mestrado, já é um cara mais velho também, que ele usa o Minix na casa dele para controlar, acho que o roteamento da rede dele. Ele tem um Minix que ele foi personalizando, foi alterando o kernel, acho que da versão 2, se eu não me engano. Eu vi uma apresentação dele falando disso no FOSDEM, Software Livre, na Bélgica, e depois vi ele falando disso na conferência do Minix. O mesmo cara era Minix VMD, a apresentação, Always in the Shadow. E ele falava o que ele fez com o Minix, e ele usou, é uma diversão. Eu acho que a gente tem que se lembrar, que você falou agora há pouco, que muitas coisas na vida, um tempo da vida a gente faz por dinheiro, porque a gente precisa pagar as contas e tal, tudo mais. Mas chega uma hora que você tem que fazer as coisas por diversão. Então já não é mais só o dinheiro. Eu tive um aluno de IC lá da UFPA de Belém, que ele queria fazer um TCC, né, do curso dele, e geralmente havia esse questionamento por parte de alguns docentes. Mas qual que é a sua contribuição? Mas isso aqui não é uma tese de doutorado, não é um mestrado, eu quero aplicar o que eu aprendi no curso para alguma coisa que eu me divirto. E ele foi fazer uma coisa com relação ao sistema de arquivos. Ele implementou um sistema de arquivos baseado em Node, repetiu o que já havia, só para mostrar que ele conseguia fazer, rodando num RISC-V, né? E recentemente um acadêmico me questionou sobre isso. Mas qual que é a importância disso? Eu falei, nenhuma, isso aqui é por diversão. A importância é a formação do aluno. Nem todo mundo aqui vai virar acadêmico. Ele se divertiu fazendo isso. Ele é um dos caras que contribui para o Dragora Linux, né? O Matheus, ele estava fazendo mestrado em Minas. A namorada dele, ou esposa, não sei também. Um abraço para ele também. E, enfim, então é por diversão. Então chega uma hora que as coisas são por diversão, né? Hoje, por exemplo, isso aqui é por diversão. Para mim é por diversão, é uma coisa prazerosa. Esse projeto nasceu assim, na verdade, né? A gente está aqui basicamente se divertindo, assim como acho que qualquer organização que a gente faz aqui na nossa universidade, né? Não tinha a pretensão do Entre Beats, ela começou com o Du, nosso diretor, achando esse estúdio, e eu falando, Du, eu acho que dá pra gente gravar um podcast. Dá pra fazer. Aí o Du falou, eu acho que dá. Aí começou essa loucura e é o que você falou, às vezes não precisa dar certo, assim, a gente tá tendo boas visualizações e não é números, você vai olhar um Flow, um Podpah. Dá certo, eu acho que já deu certo, o fato de você estar aqui que prova que tá dando certo. Isso. Não precisa ser do jeito que os outros acham que tem que ser. Não precisa de números. Não precisa né? Talvez a forma como a pessoa tá vendo, mas como é que você vai medir o sucesso? O cara fala, não, é visualização, é isso, é propaganda, aí como é que você vai medir o sucesso? O acadêmico me questionou o quê? Qual a importância disso? Eu falei, eu me diverti fazendo, eu me diverti corrigindo e ele se divertiu fazendo. Essa foi a importância, né? Então não tem que ter uma outra importância. E outra, essa pessoa depois, será que ela não vai abrir uma empresa? Ela vai usar todo aquele... Porque aquele conhecimento vai estar por trás de tudo que ela faz o tempo todo, sim, né? Sem dúvida. Isso não tem como tirar da pessoa, né? A única coisa que é que a galera de computação tem umas diversão meio esquisita, né? Subir uma rede diferente, fazer... Só isso que muda do resto do pessoal, sim, que a diversão nossa é um pouco esquisita, né? Mas no fim é a satisfação pessoal, né? Satisfação É pessoal. aprender uma coisa nova, é se divertir realmente. Exatamente, Sem isso não dúvida. tem preço. Pô, quando a gente comentou de Raspberry, e eu tava fazendo eletroeletrônica no Senai, né? O curso de técnico que tem lá. E o curso é totalmente focado para a área de produção, é o Senai, né? A área industrial. E surgiu um professor que dava aula de informática, e eu falei, pô, meu interesse e tudo mais, eu voluntariei muito tempo no Senai, então eu ia de manhã como voluntário, ganhava um prato de comida, que era o que eles davam pro voluntário, e depois eu ia pra aula. E aí, com esse interesse, conversando com ele, ele montou uma impressora 3D, e aí eu comecei a mexer com a parte do Raspberry, e pô, foi um projeto muito de satisfação pessoal, que se parar pra ver, não é algo complexo, instalar o RetroPie dentro do Raspberry, muito fácil, e imprimir a casezinha dele na impressora 3D. Na época a impressora 3D ainda não era tão popular igual hoje, então pô, ver aquilo fazendo, eu lembro que eu pus, era uma capinha, né, o Raspberry desse tamanho, né, então eu coloquei no final da tarde, passou a noite, no outro dia eu peguei ela pronta, assim, porque demora a impressora 3D, ainda mais daquela. E, pô, liguei lá, apareceu o jogo, comecei a jogar. Não é uma revolução,
pra indústria, assim. Mas é algo que eu me diverti fazendo, que eu gostei, que eu aprendi. Pronto, né? Mas poderia comprar pronto. Você fez, E depois eu utilizei esse conhecimento, porque lá no Senai tem uma disciplina de TCC, que não é um TCC mesmo, né? Um curso de... Um projeto. Projeto, que eu usei o Raspberry, mas usando um software embarcado dele, que eu esqueci o nome. É russo, é Dome alguma coisa, que é para controle residencial. Tá. Então eu abria o celular, clicava um botão, apagava a luz. Ligava outro, acendia a luz. Ligava a tomada, desligava a tomada. Fiz esse projetinho e apresentei. E bom, foi muito legal. Eu usei o conhecimento, porque eu tinha que saber de Raspberry para subir aquele servidor e tudo mais, né? O Raspberry era o servidor, e as coisas se conectavam pela GPU dele, né? E funcionou, foi legal. Eu lembro que eu fiz como era, meu grupo era só moleque, ninguém sabia fazer as coisas. Então a gente pegou isopor, cortou em 4 pedaços e fez uma casa quadrada que ficava a luz aqui em cima e subia. Mas deu certo, conhecimento, e foi divertido, né? O que vale. É diversão, eu acho que no fundo é isso, você fazer o que você gosta. E eu acho que o fato de você aplicar coisas que já existem, nós estamos falando aqui, por exemplo, quantas pessoas que não devem ter muito dinheiro, muito retorno financeiro hoje fazendo podcast? Deve ter artistas, eles não entendem nada, a grande maioria não entende nada do quê? Do microfone que está aqui, da imagem, ele não entende... Bom, só para começar, da internet, do sistema operacional e tal. Esses caras ganham dinheiro usando aquelas ferramentas e fazendo um entretenimento, certo? Às vezes o cara que criou o protocolo que ele está usando para fazer alguma coisa ali, morreu na pobreza. Então existe uma chance muito, muito grande de ter acontecido. Então, às vezes, aplicar a coisa, às vezes é mais até satisfatório. Então, tem um projeto de extensão, agora que a extensão está presente obrigatoriamente nas universidades do Brasil, tem um projeto de extensão que eu estou fazendo agora lá para o IF, que é para ajudar na automatização das lixeiras seletivas, de lixo coleta seletiva, porque o pessoal na pressa, às vezes, não olha a cor, não vai ler, ou o cara fica confuso se o papel tá sujo ou não. Aí o pessoal me chamou e falou, isso eu faço. Como? Eu falei, tem várias formas. Dá para fazer de uma forma mais lúdica, que é só simplesmente você ter indicativos visuais, com luz, com o LED acendendo aquilo ali, um som disparando. Aí eu pensei, olha, dá pra gente interligar com o celular e o cara pontuar aquilo, conforme ele vai fazendo a entrega no lixo no local correto, ele recebe algum tipo de bonificação na cantina. A gente pensou em várias coisas. Não é nada de novo isso daí, mas é divertido e você está aplicando o que outras pessoas já estudaram. E eu tenho certeza que outras pessoas, eu peguei o exemplo do podcast porque é mais óbvio aqui, mas de outras situações que aplicaram coisas que foram estudadas, pesquisa que fez o mundo evoluir, mas eles estão utilizando aquilo por entretenimento, para ajudar. Por exemplo, nos jogos, quando você vai aplicar uma textura no personagem, você está renderizando ali quanta matemática tem ali por trás, o algoritmo. Muitas vezes quem criou aqueles métodos não ficou rico. O cara que escreveu, a software house que escreveu o jogo, o cara pode estar rico. Os dois têm importância, são importâncias distintas, por isso que eu acho que não tem demérito, tem que cada um fazer a sua parte, estudar, aplicar aquilo ali, né? Que senão você ia ter só acadêmicos, né? Ou você teria só academia e ninguém aplicando, ou você ia ter o pessoal querendo fazer as coisas e não tinha como fazer porque eles não sabem como fazer. Então, tudo tem que andar, né? Acho que tudo tem um motorzinho ali, né, por trás. Né? A ciência é bonita por causa disso, né? E parte desse trabalho o podcast que a gente busca é essa divulgação científica. Pô, tem tanto divulgador maior que a gente. Tá aí o abraço pro Sérgio Sacani aí. Um dia você vai vir aqui, Sérgio Sacani. O Gordão Foguetes vai vir aqui. Mas tem muita divulgação, mas faz parte também a gente aprender com esse processo, de levar um pouco que a gente pode levar, né? Eu costumo sempre falar isso muito, que a universidade, ela só é uma universidade porque ela tem pesquisa, porque ela tem aula, né? A docência, e porque ela tem extensão. Ela tem que pegar esse dinheiro dentro dela e aplicar também para a comunidade em volta dela, seja com a semana acadêmica, seja com podcast, que é o que a computação consegue fazer, mas pedagogia fazendo os estágios nas escolas públicas, geografia, geologia, enfim, não tenho conhecimento das extensões deles, mas tem o seu peso e sua função também, né? Então, acho que isso é sempre importante, que tudo é importante no final das contas, né? Você está devolvendo para a sociedade, né? A extensão, acho que ela é mais... Essa devolução ela é mais direta.
Tá devolvendo ali. Mas acontece, você vê ali eu acho que isso também que o governo cobrou, né, de a gente fazer isso você devolver isso de forma mais imediata para a sociedade. O que dá para aplicar disso que você faz, né? Isso eu acho que porque eles que estão custeando, né, tudo isso aqui, né? É uma universidade pública custeada pelo governo, né? Então, né? É governada por imposto público e tudo mais, e cabe a gente também devolver. Não que a ciência de base, que é elaborada dentro do laboratório, igual você falou, não que a derivação matemática nova, que alguém está desenvolvendo matemática, não vai ter um peso para essa pessoa. Só que às vezes o peso que isso vai tornar vai demorar 10, 20, 30 anos para chegar. Enquanto não é visível, né? Ou não é visível. Fica muito irrisório, assim, quando você põe as camadas, igual você falou Tá embutido lá no meio de um pedaço de código, aquele método numérico que o cara estudou, tá lá num pedaço. Às vezes o cara que escreveu o código daquilo, baseado no algoritmo, nem sabe que foi o cara. Lá, a segunda camada, vamos dizer assim, lá em cima, o cara já não sabe já, né? Pode acontecer. Sem a base da matemática atual, né, que tem o Newton muito envolvido na parte de matemática de integral, se não me engano, derivadas vem lá do Newton, não teria o videogame que usa fórmulas de computação gráfica que foram desenvolvidas por outra pessoa, mas teve que usar a base de uma pesquisa X. A ciência ela é tão importante em todos os âmbitos, mesmo os que não aparecem, né? Sem a base a gente não constrói. É muito interdisciplinar, né? Muito, cara. Qualquer coisa a gente tá falando. Abraça bastante coisa. Bom, aproveitar aqui para contar uma história, né, com relação ao Linux, né, a gente estava comentando aqui a importância da pesquisa, né, você veja, tem quantidade de trabalhos acadêmicos que usa o Linux como base, né, e o próprio Linux em si não é um trabalho acadêmico, né, então o Linus ele é graduado em ciência da computação e mestre também, mas o que ele apresentou que é usado no mundo todo é uma coisa técnica. Às vezes aquilo poderia ter sido apresentado como inovação na época, se apresentado com as regras que a academia pede. Olha só como é que é. O fato de simplesmente ele apresentar, às vezes, a coisa de uma maneira contextualizada para o que é ciência. Porque aquilo teve um impacto enorme, né? Tanto que tem a discussão de quando ele estava escrevendo o código-fonte do Linux, num fórum sobre sistemas operacionais, há uma discussão com o Tannenbaum. A respeito do modelo de kernel. O modelo de kernel que o Linus defendia era o modelo monolítico, e o Tannenbaum sempre advogou a favor do microkernel. E eles têm uma discussão técnica a respeito disso, né? E o Tannenbaum é um acadêmico, o outro, embora fosse já um mestrando, um mestre, ele estava estudando sistemas operacionais, né? Desenvolvendo, de certa forma, um produto, né? Eles conversando sobre aquilo, esse contraste entre a ciência e o que é o produto ali, né? E essas coisas ali naquele momento interagindo, né? Às vezes, conforme a história é contada, muda para apresentar aquilo como produto ou como inovação, né? Quantas inovações será que já não surgiram e que não foram tratadas com rigor científico e não foram apresentadas como um avanço? Foi observada como um avanço naturalmente, mas ela não foi apresentada como tal formalmente, né? Então Depois eu sugiro que vocês olhem essa discussão do Linus com o Tannenbaum, né? Tanto que na última aula do Tannenbaum, o que eu sei é que pediram para o Linus gravar um vídeo falando que ele tinha estudado com o livro do Minix, e ele se recusou a fazer isso daí, porque ele falava, porque a gente sabe que o Linux teve um pé no Minix, e ele não assumiu isso daí, então não tinha lá nessa última aula do Tannenbaum, tinha os vídeos das pessoas dando depoimento, né, as pessoas conhecidas da área da computação, e o Linus ele não deu o depoimento dele sobre o Minix, né? Pequena treta, pequeno problema. Farpas, né? Farpas. Só para contextualizar, né? Além das paixões na computação, o professor tem bastante paixão no futebol, né? Futebol, bastante. E como um bom nascido em Santos, né? É santista, né? Não podia faltar. E aí tem essa piada aí sobre... Não piada, né? Mas que os dois ídolos de Santos é o Charlie Brown Jr., né? O Chorão, e o Pelé. E o Pelé, claro. O Pelé, ele ajudou esse dia. O único jogo que o Santos ganhou recentemente aí contra o Grêmio, a bola ia sair, foi um fantasma, que eles falam que foi o Pelé que jogou a bola de volta pra dentro e o Santos fez o gol. Mas você realmente foi no funeral do Pelé? Fui. Você tocou lá no túmulo dele? Não, tinha uma divisória, né?
Eu tava em Itanhaém, e aí a gente tinha, né? Itanhaém é próximo de Santos, pra quem conhece, dá umas 50 minutos, uma hora. E aí era durante o dia tinha muita fila. Eu falei, acho que eu vou de madrugada. Só que aí passou, aí ficamos o dia inteiro lá, conversando, comendo. Aí de madrugada devia ser umas 2 da manhã. Eu vi que tava o Mano Brown, eu vi o Neto e tinha mais alguém. E tava bem tranquilo. Eu falei, eu vou agora de madrugada. Aí eu saí de Itanhaém, era umas 2 da manhã, cheguei em Santos, tá vendo pela Santos TV, né? Cheguei em Santos, era 3 da manhã, fiquei na fila até as 4. Quando era 4 horas, passei do lado do caixão, tava bem próximo, assim, né? É triste, mas assim, eu acho que a gente vai aprendendo a se despedir das coisas que a gente gosta, né? Com o passar do tempo, né? E ele teve a importância dele histórica, né? Pelé, ele, além da importância no futebol, né, é o que muita gente se falou quando ele morreu. Primeiro que, se eu não me engano, ele é a pessoa que mais saiu em capas de revista e jornais, foi o Pelé na morte dele, que eu acho que antes dele foi a morte do líder político da África do Sul. Nelson Mandela. Ele era o segundo, ele era o atual e o Pelé ultrapassou pela sua importância. Só que, acima de tudo, o Pelé se tornou referência de qualidade, né? Hoje, quando você quer falar que alguém é muito bom, você fala que ele é Pelé daquilo. Sim, é verdade. Então, tem aquela briga do Maradona, que o próprio Pelé já respondeu falando que, numa época falaram que eu era melhor, que tal pessoa era melhor que eu. Depois foi o Maradona, agora é o Messi. Primeiro se decidam, ele que fala isso, primeiro se decidam quem é o melhor de vocês, para depois falar quem é o melhor, né? E sempre se tratando na terceira pessoa, né? Famoso Edson. Cara... Eu acho que o Maradona, você falou dele, eu acho que ele, quando ele morreu, teve mais... O velório do Maradona ficou... Eu acompanhei direto, eu também gosto do Maradona, né? Então, eu vi aquela emoção, né? Foi no meio da pandemia, né? Todo mundo lá desrespeitando as regras, os caras as torcidas distintas, né? Que eles não se gostam, os íntias lá, né? Os argentinos lá, se juntando lá para ir no... o Pelé, eu acho que faltou um pouquinho das pessoas, o reconhecimento dele, o que ele representando, o que ele representa para o Brasil, levou nossa imagem lá fora e tal. Os argentinos reconheceram mais o Maradona, o atleta, a figura, o Pelé é atleta, figura. A pessoa não importa, eu acho, para aquele contexto de levar a imagem do país para fora, né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui dentro do Brasil, incluindo coisas de computação, né? Quanta coisa boa que às vezes os caras vão embora, né? Aquele professor que agora me fugiu o nome, que era professor da área de segurança lá do IC, lá da Unicamp, que estudava urna eletrônica. Ele foi embora ano passado, né? É alguma coisa Aranha, não é? Exato. Ele tem um sobrenome Aranha. Ele é professor agora na Europa, apareceu uma outra oportunidade, questão financeira e tudo mais. Então a gente tem muita coisa, falta às vezes a gente dar valor para as coisas que a gente tem aqui dentro, né? Aqui na Unesp, né? Para mim é um orgulho grande estar aqui, né? E fico lisonjeado com o convite, porque a Unesp fez parte da minha formação. Por pouco eu não fiz ciência da computação na Unesp, fiz o mestrado. E na pesquisa aí está entre as melhores, não somente do Brasil, né? Mas do mundo, né? Reconhecidamente. Então eu acho que a gente tem que valorizar as coisas que tem aqui, né? E a gente tem que prestar mais atenção para essas coisas, né? O Brasil tem muita fuga, né? Muita fuga de cérebro, muita fuga de pessoas que acabam produzindo. Se eu não me engano, um dos principais pesquisadores do sequenciamento do coronavírus, lá que ajudou na criação da vacina de Oxford, era um brasileiro de Osasco, se eu não me engano. Tá. Então, você vê que sempre tem o famoso brasileiro que nem pombo no mundo, né? Qualquer lugar que você vai tem um brasileiro. Sempre tem. E eu acho que isso, nas áreas de grande relevância, é a mesma coisa. Porque a gente tem muito na nossa essência como nação, a questão da criatividade, a questão de... Igual a gente falou, muito aqui no Brasil você tem que fazer o triplo para conseguir chegar num resultado parecido a alguém de fora. Sim. Isso forma, querendo ou não, uma nação muito mais adaptativa, mais criativa, mais... Então, você disse uma coisa interessante. Eu estava em Berkeley, quando eu fui fazer parte do meu pós-doc lá, na parte do doutorado, antes de fazer o pós-doc, eu encontrei uma pessoa lá, eu olhei, ela era uma pesquisadora brasileira de Santos, trabalhava na universidade particular lá em Santos, estava no laboratório de Berkeley, por questão de oportunidade. Eu falei, você não é, ela é. Já tinha, assim, na área de visão computacional, ela. Eu falei, Daniela o nome dela. Encontrei ela e falei, olha só como é que é pequeno, né? Onde que eu imaginei que ia encontrar? De Santos, que eu tinha visto poucas vezes na universidade.
depois eu encontrei ela lá, né? Então a gente vê, às vezes, a pessoa estava do lado lá de casa, né? Com baita de um conhecimento, né? E você vê, olha onde essa pessoa está agora, ela poderia ter ficado no Brasil, mas é que às vezes falta o recurso para segurar essa pessoa no Brasil, né? E que nem eu falei há pouco, às vezes para alguns são outras coisas que seguram, futebol, entretenimento, a família, para outros não é exatamente isso, eu quero mais segurança, eu quero mais saúde, qualidade de vida, e o cara fala, bom, as minhas prioridades são outras. Aí eu tô tendo um convite para ir para fora, né? Então a pessoa acaba optando. Até na área de games, só pra gente acho que iniciar esse tópico, eu tava vendo o Rato Borrachudo, ele tava montando um MMORPG, ele tem um estúdio que tá adaptando esse jogo, e ele tava comentando sobre os profissionais para design de jogos, né, que são diversos profissionais que se necessita, e a quantidade de brasileiros que ele perdia, não só por conta que o mundo inteiro busca, só que quando ele vai competir dólar com o real, ou euro com o real, ou a libra com o real, ele perde, porque é difícil você competir com uma moeda que vale 7 vezes o valor da sua, 6, 5 vezes. Você vai perder o seu profissional. E aí ele comenta muito disso, que é muito difícil segurar, porque você se destaca minimamente, você tem essa fuga, né? Enfim. A gente vê pelo futebol, né? Não tem mais como segurar os craques aqui, impossível. Estão saindo na base, né? Com certeza. Sai na base. Hoje você não teria um Pelé no futebol brasileiro, não, porque o Pelé que se criou no futebol brasileiro e só foi no final da carreira dele pro time americano lá, o Cosmos. Mas até ele ganhar o tri... Ele ficou aqui a vida toda. Ele ficou a vida toda jogando só pelo um clube ali, que era só o Santos. É verdade. E hoje isso é praticamente impossível. O cara se destacou na base, já foi lá. O Neymar, uma exceção que jogou pro Santos no começo, mas foi graças àquele sistema de jogar multa extremamente milionárias, esse bloqueio quase gigantesco dessa fuga que segurou, mas também... Segurou por um tempo e depois se ele foi o auge dele ali no Barcelona, ele jogou fora. Se ele jogasse pelo Santos, eu acho que a gente conseguiria aquele Mundial que eu sempre choro pela falta dele. Fazer o quê, né? Triste, tá triste. 4-0 lá, não... Foi mentira. Se prepara que vem mais choro por aí. Se prepara o choro. Não vai cair, eu acredito. Eu já tô planejando cobrir a tatuagem do Santos. Eu tô vendo que não vai dar certo aqui. Eu tô vendo se o Tanembal serve, se o Raccoon do Minix dá certo aqui, o Pinguim. Vou cobrir isso aqui, meu Pra ver se esconde. Eu acho que por hoje é só, né, Zé? Acho que a gente acabou os assuntos. Primeiramente, agradecer ao professor pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se quiser fazer alguma despedida, alguma divulgação aí das suas redes sociais. Não, vocês podem... o meu site, ele é mais um repositório dos meus materiais de aula. Não é nada, vamos dizer assim, atraente em termos de ser um portfólio. Iguita.com.br. Você pode me encontrar também no LinkedIn, né? Alexandre Belete Ferreira, e por lá que eu costumo fazer contato com o pessoal, né? Pela minha página tem meu e-mail e, enfim, e no LinkedIn também vocês podem falar comigo. E de novo eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente que agradece. Falamos junto. Nossa, sincronizou tudo. Mas é isso. Foi combinado. Muito obrigado, professor, pela presença. Foi uma conversa. Vamos trazer qualquer dia pra gente conversar sobre outros assuntos aí. Com certeza. Agradecer ao Zé. Obrigado pela presença de hoje, Zé. Sempre bom ter você do meu lado. Que isso, cara. É sempre um prazer estar aqui. Tamo junto. Agradecer também a equipe de produção. Du, Jefinho, Ilhama, Merchan, o Daik, o Alisson, que também tava aí, todo mundo. Obrigado pela produção, gente. Vocês são fodas. Vocês são demais. Valeu, João, pelo empréstimo nos mix. Para o pessoal que está assistindo, o Entrevistas também está ao ar no Spotify, o mesmo episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se puderem ir lá acompanhar e seguirem por lá também é muito bom. E agradecer à biblioteca pelo empréstimo do estúdio, mas acho que seria só isso. Valeu por assistirem e até!